Vou passar para o Dr. Daniel Nicorim. Também peço brevidade, infelizmente. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar calorosamente a mesa. Mesa pequena, dá para me referir um por um aos amigos, ao professor Edward, à professora Luciana, ao professor Maurício, ao professor Toffoli. Professora Luciana, que é uma grande inspiração para o meu trabalho acadêmico e que me deu a honra de prefaciar meu livro, que eu apresentei para vocês ontem e que continue à disposição. Eu vou pedir para o nosso amigo operador botar aí um slide. Você vai baixar a tela, enquanto isso eu vou comentando uma coisa. Direitos dos usuários de drogas não é exatamente o meu maior ponto de reflexão acadêmica. Eu conversava com a professora Célia ontem que eu despertei para o problema das drogas a partir do problema carcerário. Como defensor público, eu via milhares de pessoas olhando no macro, mas dezenas ou centenas que eu pude atender, sendo encarceradas sob acusação de tráfico de drogas. E quando ia conhecer as histórias, quando ia atendê-las e fazer as defesas, e perceber o perfil da prisão, a quantidade de drogas que elas portavam, eu pensei, opa, está acontecendo alguma coisa muito errada aqui. E está acontecendo alguma coisa muito errada em larga escala. Foi essa percepção de que a gente está inflacionando o nosso sistema prisional à toa com pessoas acusadas por tráfico, que eu fui fazer toda a reflexão de princípios sobre o uso e o abuso de drogas, sobre a liberdade individual, sobre a autonomia e sobre o enfrentamento do problema a partir de uma ótica de saúde, mas não só de saúde, também de autonomia individual, que para mim é o foco. Fui lendo os trabalhos das outras áreas, e esse é um evento multidisciplinar, para aprender que não só existe uso não problemático de drogas, mas que o uso não problemático de drogas é a maioria dos casos. De todas as drogas. Me corrijam os especialistas se eu estiver errado. Mas que em termos de abuso eventual ou de dependência, esses casos são minoritários. E aí foi isso que me fez perceber aos poucos que a gente está diante de uma situação muito errada. Que direitos dos usuários eu poderia ressaltar aqui a partir da interpretação da lei de drogas? Todos esses direitos eu vou interpretar a contrário senso, ou seja, uma interpretação negativa da lei. Eu diria que o direito número 1, não o mais importante, mas número 1, a partir da minha perspectiva de defensor, é o direito de não ser encarcerado. A professora Luciana comentou bem que desde 2006 não é mais possível a prisão, sob qualquer pretexto, do sujeito que porta a droga para uso próprio. Existem outros dois direitos importantes aqui, mas eu sei que vão ser abordados pelos outros professores, como o direito de ter a sua autonomia reconhecida, ou seja, ser reconhecido como um ser capaz de fazer suas próprias escolhas, nelas incluídas inclusive as escolhas de tratamento e de atenção, e o direito à não estigmatização. Eu vou ficar nesses três. Mas desses três eu vou destacar o primeiro, o direito de não ser encarcerado. Esse direito de não ser encarcerado, que a lei de 2006 estabeleceu, reconhecendo o problema do uso de drogas como um problema de saúde pública, veja, reconhecer o problema de uso de drogas, sobre todos os aspectos, como um problema de saúde pública, também é uma simplificação indevida. É um problema crucial de autonomia individual e que, quando dá errado, na minoria dos casos, vira um problema sério de saúde pública. Mesmo para essa minoria, já é um problema sério o suficiente. Mas já é melhor do que a gente tinha antes, que era o tratamento do problema das drogas como um problema policial. A gente migra com essa lei, teoricamente, de um problema policial para um problema de saúde pública. E eu vou pedir para já passar o próximo slide, por favor. Aí vocês têm um quadro da evolução da população carcerária no Brasil de 2006 a 2012, com dados do Infopem. A gente tinha o quê? 370 mil presos em 2006, 550 mil presos em 2012. A população carcerária do Brasil tem um crescimento muito acelerado. Se eu olho para a população de presos por tráfico, ela quase triplica em 7 anos. Justamente na vigência de uma lei que despenaliza o comportamento do usuário, o usuário não vai mais para a cadeia, ponto final. Aumenta um pouquinho a pena do tráfico, de 3 para 5 anos a mínima, mas cria causas de redução de pena que não existiam antes. Então, fica elas por elas, mas apesar disso, o número de presos por tráfico tem uma escalada assustadora e, em termos percentuais, dobra.
em representação da população carcerária. Passa de 12,5% para 25%. E aí vocês poderiam pensar, não, mas a polícia está tendo uma atuação mais eficiente, prendendo todos os traficantes de drogas e não deixando a droga chegar. Recentemente eu conversava com um policial, que é proibicionista, e vamos respeitar, não é o meu paradigma, mas ele tem o dele, que me dizia, mas Daniel, eu sei que está acontecendo isso, o encarceramento de usuários, porque o número de presos aumentou, mas a quantidade de droga apreendida não aumentou quase nada. Então a média de droga apreendida por preso diminuiu bastante. Essa pesquisa foi feita pela primeira vez, não a primeira, mas a primeira que teve repercussão nacional, por causa da série Pensando Direito, pela professora Luciana, a professora Ela Vieco e outros professores também. E eles constataram exatamente isso, que o preso por tráfico, predominantemente era primário, foi encontrado desarmado, sozinho e com pequena quantidade de droga. Tudo levando a crer que, em muitos casos, ele era usuário. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, que mostra a população carcerária da Bahia, que evoluiu bem menos do que a nacional. O número de presos por tráfico também dobrou, em termos percentuais. A população carcerária da Bahia não cresceu tanto. Tem um dado de 2010 aí que é anômalo, 17 mil, e os outros ficam na faixa de 12 e 13. Qual é a minha suspeita? É que o dado de 2010 é o correto, todos os outros são subnotificados, porque faltam os dados de delegacias aí, mas que a gente oscilou entre 16 e 17 mil na Bahia. Tenho que puxar a brasa para a sardinha e dizer que parte do crédito pela população carcerária da Bahia não ter crescido na mesma velocidade que no Brasil vem da atuação muito intensa da Defensoria Pública nos últimos anos no sistema prisional, para evitar prisões desnecessárias. Mas apesar disso, a gente não conseguiu conter o encarceramento em massa por tráfico, que continua forte e representado aí. Pode passar para o próximo slide. As hipóteses que estão aí até referenciadas, a professora Luciana e a professora Ela, são essas. Tem muito usuário preso como se fosse traficante, e muito pequeno traficante preso antes do julgamento sem a menor necessidade. Mas, gente, o direito do usuário não era de não ser encarcerado? Pois é. Não é bem assim. Pode passar para o próximo, por favor. O que eu fui fazer aqui foi o seguinte, replicar algumas das variáveis testadas pela professora Luciana e introduzir umas novas. Quais foram as que eu repliquei que estão na pesquisa clássica de Luciana e de Ela? Dos presos por tráfico, quantos estavam armados? Quase ninguém. 84% desarmados. Então o imaginário social do traficante, que é o da música, da versão do Rapa para Hey Joe, do cara encapuzado parecendo um árabe com a Uzi na mão, não representa o preso por tráfico, na maior parte dos casos. A quantidade de droga é ridícula. Quase 50% dos presos por posse de crack, por tráfico de crack, tinham consigo 10 gramas ou menos da substância. Esses são dados de Salvador, primeiro semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012. Quase metade dos presos por porte de cannabis tinham consigo 50 gramas ou menos. E a variável que não está na pesquisa que a gente introduziu foi: quantos foram presos no próprio bairro em que viviam? Quase metade dos presos por tráfico foram presos no próprio bairro em que residiam. Tudo podendo levar a crer que ou você tem usuários presos em massa, ou traficantes da arraia miúda, da miúda, da miúda, da última ponta do tráfico. Pode passar para o próximo, por favor? Esse eu não vou nem comentar, mas essa é uma gradação mais detalhada das prisões conforme a quantidade. Veja que quase ninguém foi preso por tráfico com quantidades significativas de droga na mão. E apesar disso foi preso em flagrante por tráfico. Pode seguir para o próximo, que eu sei que eu estou com pouco tempo. Alguns dados de tramitação do processo. Em média, essas pessoas ficaram presas durante 131 dias antes do julgamento, sendo que o Supremo já decidiu que, mesmo o acusado por tráfico, tem direito de aguardar o julgamento em liberdade, quando for o caso. E vamos lá. Veja o dado absurdo. Mesmo quando o cara, ao final, é condenado a uma pena alternativa, ou seja, o pequeno traficante que o Supremo reconhece que pode ter pena alternativa, ficou preso 136 dias antes do julgamento, para depois ter uma pena que não era de prisão. Os processos que terminaram duraram 1 ano e meio, 508 dias, e entre a prisão e a denúncia, a coisa é rápida, são 32 dias. Mas não é isso que eu quero ainda não, vamos para o próximo.
Esses dados não estão tão ricos, mas eu consegui dados de janeiro e fevereiro de 2011. Quando eu falo prisão em flagrante, no popular, parece que é a certeza da culpa, né? Falar em prisão em flagrante, até os professores de direito enchem a boca para falar a certeza visual do delito. O crime que ainda arde, crepita. Flagrante vem disso, do verbo flagrare. Dos presos em flagrante por tráfico, só 58% são condenados. Desses presos em flagrante por tráfico, 20% ao final do processo são reconhecidos como usuários. E veja, existem 3 momentos para reconhecer que esse cara era usuário. Logo na prisão, que aí você não é preso em flagrante, você é levado para assinar um termo circunstanciado. Quando termina o inquérito e o Ministério Público denuncia. E no processo, né? Nesses casos aí de processos que foram abertos por tráfico, ou seja, a polícia disse traficante e o Ministério Público disse traficante, mesmo assim, em 20% dos casos a justiça disse usuário. E esse cara, lembre, em média passou uns 120 dias preso. Absolvidos mesmo 13%, 6% do processo foi extinto porque a pessoa morreu antes do julgamento. Mesmo entre os condenados, mais da metade dos condenados por tráfico não recebe pena de prisão, recebe pena alternativa. Então, de cada 4 prisões por tráfico, só uma termina numa pena de prisão. Apesar disso, as prisões estão repletas de traficantes que na verdade são usuários ou pequenos traficantes, ou encarcerados quando não deviam ter sido desde o início, ou encarcerados sem necessidade, porque poderiam responder em liberdade e cumprir pena alternativa. E aí eu vou fechar só com a seguinte reflexão, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, a grande política de tratamento do usuário não é a internação compulsória, é a prisão. A grande política de exclusão social do usuário é a prisão de um sujeito enquadrado equivocadamente como traficante, porque a nossa lei, faltou dizer isso, é dúbia o suficiente para permitir essa ambiguidade, para permitir esse enquadramento. Então, milhares de pessoas caem nas malhas ambíguas da lei, como se fossem traficantes sem serem. Mas o porquê que a internação compulsória, ou internação forçada, que é melhor dizer, porque abrange as duas não voluntárias, surge como uma política forte, especialmente no Rio e em São Paulo? Me corrija se eu estiver errado. A minha suspeita é a seguinte. Bom, a internação compulsória é a resposta à Cracolândia. A Cracolândia é o espaço tratado pela mídia como um espaço de degradação pública, o espetáculo de degradação pública pelo uso de droga. Não dá para a polícia chegar na Cracolândia e fingir que todo mundo é traficante e prender por tráfico o usuário. Como aí ia ser uma mentira muito deslavada, a estratégia muda. A estratégia muda para a internação. Para a internação não voluntária em qualquer uma das suas modalidades. Com isso, meus caros, eu quero encerrar a minha participação dizendo a vocês, a grande política de tratamento do uso de drogas no Brasil vem sendo a prisão. Pessoas como a professora Luciana denunciam isso há muito tempo. Outras pesquisas do Núcleo de Estudos de Violência da USP fazem isso também. A gente está tentando fazer essa mesma pesquisa aqui na Bahia, no Observatório da Prática Penal da Escola Superior da Defensoria Pública. Todos os dados de todos os lugares têm confirmado o mesmo perfil. Nós estamos mandando para a cadeia sem a menor necessidade. Jovens, com um perfil que todo mundo conhece. Jovens da periferia, de baixa renda, negros, com uma acusação que no Brasil tem penas gravíssimas, com muito pouca consistência e sem a menor necessidade, quando o nosso problema é anterior a tudo isso. É um problema de princípio. Bom, qual é a forma mais racional de lidar com o problema das drogas? Certamente não é fazendo isso. Obrigado a todos e bom dia. Alô? Muito obrigado, Daniel.